O treinamento no CT Parque Gigante foi importante para a questão física, na preparação para enfrentar o Palmeiras no próximo domingo da semana que vem pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Roger Machado já observa algumas situações no elenco, no que diz respeito a desfalques e opções que ele terá para o restante do Campeonato Brasileiro. O dia também foi de portas abertas no CT da Morada dos Quero-Queros em Alvorada, onde a direção do Internacional recebeu os jornalistas para dar explicações e citar algum tipo de dúvidas que jornalistas teriam a respeito da formação de jogadores que passa por um momento de crítica, principalmente após o rebaixamento da equipe sub-20. A gente fala também sobre o mercado de transferências, a tentativa que o Inter fez para contratar Otavinho, como foram os jogadores colorados na rodada das eliminatórias da Copa do Mundo. Rocher garantiu a sua vaga no Mundial e Ener Valencia teve uma atuação bastante apagada. Esse é o Diário do Inter KTO desta quinta-feira, 4 de setembro de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações para falar do Internacional aqui no A Dupla. E nesse vídeo um resumo do que de mais importante aconteceu no Noticiário Colorado ao longo desta quinta-feira. Vamos começar falando sobre o dia de treinamentos. Os jogadores do Internacional tiveram um dia de trabalhos físicos no CT Parque Gigante, muitos trabalhos na academia, trabalhos de força na preparação pensando o jogo contra a equipe do Palmeiras. O entendimento é que dias como esse, onde se foca apenas na preparação física, se foca apenas na musculação, são importantes para a manutenção da carga física destes jogadores para uma temporada longa. E é importante ter períodos de parada como este da data FIFA para poder focar pelo menos um dia, alguns trabalhos, uma sequência na força física dos jogadores e nesta parte de musculação. De destaque das atividades dos últimos dias, com certeza a gente tem o Bruno Gomes, que está cada vez mais perto de retornar. Eu venho falando sobre isso ao longo dos últimos dias. Hoje, na academia, ele fez os trabalhos com o restante do grupo. Aos poucos, ele já está sendo incluído na rotina dos demais jogadores e existe uma expectativa de que o Bruno Gomes possa voltar a jogar ainda durante o mês de setembro ou outubro. Mais provável que para o fim de setembro, início de outubro. Ele já está em um processo de transição, tá, do departamento médico para a equipe de preparação física e tem um diagnóstico super positivo a respeito da recuperação de sua grave lesão no joelho, tá? Avançando, a gente teve um dia importante no contexto colorado nesta quinta-feira, porque a direção do Internacional abriu as portas do CT da Morada dos Quero-Queros para nós jornalistas, onde tivemos a oportunidade de questionar os profissionais do departamento de futebol e das categorias de base sobre formação de atletas e os processos que estão sendo feitos no Internacional. E, claro, existe uma motivação para este contato da direção com os jornalistas no que diz respeito às categorias de base, tá? Primeiro, as críticas que estão acontecendo em cima do desempenho do Internacional no Campeonato Brasileiro Sub-20, onde o Inter foi rebaixado no Brasileirão da categoria. E segundo, um relatório que surgiu de um grupo de conselheiros que teria vistoriado o CT da Morada dos Quero-Queros e apontado uma estrutura deficitária no CT de Alvorada, tá? Primeiro, a gente pôde acompanhar algumas questões envolvendo a estrutura. A gente vai fazer um tour, não foi possível pela chuva, mas vamos fazer um tour nos próximos dias no CT da Morada dos Quero-Queros. E as estruturas, assim, elas realmente parecem ser muito boas, tá? Alguns apontamentos que foram feitos por dois conselheiros, na verdade, acabam não procedendo, como que os quartos não estão em condições habitáveis, porque são 3 jogadores por quartos, e sim, são 3 jogadores por quartos, mas é absolutamente possível, tá? De viver ali, de dormir ali, não há nenhuma complicação em relação a isso. Existem vistorias periódicas da CBF nos alojamentos e o Inter cumpre com todos os requisitos da CBF, que é bastante rigorosa para aplicar o seu selo de formadora para os clubes de futebol, e vistoriam periodicamente. O CT da Morada dos Quero-Queros passa por isso. Então, assim, de estrutura,
não há um déficit, tá? A gente pôde acompanhar e poderá acompanhar mais nos próximos dias e talvez trazer isso para vocês. Agora, a questão metodológica, a questão do trabalho de formação foi muito debatida e a gente teve uma longa conversa com dirigentes da base, dirigentes do profissional também. A gente estava na reunião o André Mazzucco, executivo de futebol, o José Olavo Bisol, vice-presidente de futebol do Inter, e a gente pôde questionar a respeito dos resultados, a respeito da metodologia, e algumas questões importantes foram trazidas. O Inter, de fato, faz uma meia-culpa importante sobre o rebaixamento. Se entende que o rebaixamento na categoria sub-20 ele não poderia ter acontecido, esse resultado. Correções de rota foram feitas, como a troca da comissão técnica, a troca do gerente metodológico. O Julinho Camargo foi demitido, está vindo um novo gerente metodológico por entender que é necessária essa correção de rota que se perdeu no meio do caminho porque o Inter teve resultados negativos. Mas o Inter, como clube, também se posiciona contra o rebaixamento no sub-20, a ideia do rebaixamento. Que foi um rebaixamento proposto pelo ex-presidente da CBF, o Edinaldo Rodrigues, através de um canetaço, de acordo com o Inter. De fato, vários clubes são contra a ideia do rebaixamento por entenderem que ela vai contra e na contramão do intuito das categorias de base, que é formar. E aí, muitos clubes estavam deixando de subir jogadores para o profissional para não ser rebaixado no sub-20, e o Inter cedeu vários jogadores do time sub-20 para o time profissional. A gente pode citar aqui o Raikkonen, o Gustavo Prado, o Iago Noal, o Vitor Gabriel, o Pablo. São vários jogadores que deixaram de estar no time sub-20 para servir ao time profissional, seja em treinamentos, seja em jogos, muitos deles sendo relacionados. O Ricardo Matias, por exemplo, que hoje é titular do time sub-20 do Internacional. Então, o Inter faz essa ponderação, que é contra o rebaixamento, mas que entende que mesmo que exista o rebaixamento e o Inter seja contra, o rebaixamento não poderia acontecer, e a conversa ela foi em vários aspectos desse assunto, tá? Na tarde desta quinta-feira, eu gravei um vídeo aqui no canal falando sobre a notícia do dia, que foi trazida pelo Lucas Colar, do canal Vozes do Gigante, de que o Inter fez uma tentativa para contratar o meia Otavinho, do Al Nassr, formado no Internacional e que defende inclusive a seleção portuguesa. De acordo com o Lucas Colar, o Inter olhou a situação do jogador, mas não avançou pela questão salarial. O Otavinho ganharia algo em torno de 3 milhões de reais por mês. E o grande ponto é que o Inter gostaria de fazer esse negócio a partir de uma liberação de 2 jogadores, o Borré e o Ener Valencia. Liberação essa que não aconteceu e não possibilitou que o Inter pudesse fazer essa investida pelo Otavinho. Eu dou detalhes sobre isso porque é um movimento que pode acontecer no futuro, no vídeo que eu gravei na tarde dessa quinta-feira. É só conferir aqui no canal, tá? Para fechar, vamos fazer um rescaldo dos jogadores colorados nesta rodada de eliminatórias da Copa do Mundo. O Uruguai de Sérgio Rocher goleou a seleção peruana pelo placar de 3-0 e garantiu a sua vaga para a Copa do Mundo do ano que vem. Rocher, titular, não sofreu nenhum gol, volta com moral, tem mais um jogo ainda pela seleção uruguaia, mas o Uruguai está classificado para a Copa do Mundo de 2026. O outro jogo que envolveu colorados foi entre Equador e Paraguai. No Equador, Ener Valencia foi titular. No Paraguai, Alan Benítez não foi nem relacionado. O empate em 0-0 deu ao Paraguai a classificação também para a Copa do Mundo do ano que vem. O Equador já estava classificado. Então, Rocher, Alan Benítez e Ener Valencia disputarão, possivelmente, a Copa do Mundo do ano que vem, que vai acontecer nos Estados Unidos, México e Canadá. E as 3 seleções desses jogadores estão agora classificadas para a Copa do Mundo. O Valencia jogou muito pouco, tocou pouco na bola, não foi efetivo, não está vivendo uma boa fase e isso também se transferiu para a seleção equatoriana. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? A gente tem algumas odds desse final de semana de eliminatórias espalhadas pelo mundo, tá? Olho, por exemplo, nos jogos das eliminatórias da Europa. Tem seleção da Dinamarca em campo contra a Escócia, a odd da Dinamarca 1,52. A Grécia contra a Bielorrússia, Eslovênia contra a Suécia, outro bom jogo para você apostar, além de vários outros. Dá para ficar a tarde inteira envolvido nessas partidas. Joga na KTO com responsabilidade. Um site para você se divertir, proibido para menores de 18 anos, porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!